Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de filosofia. Hoje, nessa aula, nós vamos debater, discutir, estudar um tema muito importante que é a estética. É uma área da filosofia, é um ramo da filosofia. Quando nós falamos estética, qual é a primeira ideia que vem à sua mente? Quando eu digo estética, o que brota no seu pensamento? Que ideia que você tem acerca do que é estética? Bom, antes de começar essa aula, eu quero dizer para você que eu vou dar duas referências de obras, de livros para você estar lendo. A primeira obra está aí na tela, é Introdução à Filosofia, do Benedito Nunes, uma obra simplesmente primorosa, super recomendo para você, para aprofundar esse tema tão importante na área da filosofia, que é a estética. Uma segunda obra que também eu recomendo para você é A Filosofia da Arte, do Jean Lacoste. Também é um panfleto, na verdade é um panfleto precioso, é um frasco de nardo puro que você vai encontrar uma preciosidade muito grande, você que quer aperfeiçoar, ampliar o seu leque de conhecimento sobre filosofia da arte, sobre estética. Bom, quando nós falamos de estética, quais são os temas da estética? Quais são os temas da filosofia da arte? Bom, a filosofia da arte vai estudar a questão do gosto. Nós vamos analisar se o gosto ou o juízo estético ele é objetivo, se ele é subjetivo. O gosto, ele é universal, ele é individual, ele é pessoal, ele é coletivo. Então, existe um padrão para a gente definir o gosto. Então, no estudo da estética, nós vamos estudar a questão da beleza. A beleza enquanto essência, talvez enquanto imitação. A estética ela é chamada de filosofia da arte. Toda vez que você ouvir a palavra estética, lembre-se que estética também, um outro nome de estética é filosofia da arte. E a estética é um dos ramos da filosofia, uma das áreas da filosofia. Juntamente com política e ética, dentre outras áreas, estética é uma das áreas da filosofia que nós estudamos lá no primeiro bimestre. Então, quando nós pensamos a estética, nós precisamos voltar à origem da palavra. Qual é a etimologia da palavra estética? A palavra estética é uma palavra grega, de origem grega, e está aí para você, a estese. E significa literalmente, a palavra estese significa literalmente, apreensão pelos sentidos, percepção. A maneira como você percebe as coisas, a maneira como você apreende o mundo. E aí, quando você olha uma imagem dessa, usando a sua percepção, no primeiro relance, no primeiro olhar, o que você vê nessa imagem? E aí, quando você olha para essa imagem uma segunda vez, com um olhar mais acurado, um olhar mais preciso, e você muda o ângulo da sua percepção, você vai ver uma segunda imagem. De igual modo, nessa segunda imagem, quando você olha rapidamente, você vê algo. Mas quando você olha de uma segunda perspectiva ou de uma outra maneira, você vai entender que essa obra de arte não parece ser a mesma coisa. E quando nós falamos de estética, onde está a origem da estética? Está na Grécia Antiga. O berço da estética, assim como o berço da filosofia, é de origem grega. Então, quando nós falamos de estética, vamos lá no berço, onde nasceu a estética. Nós vamos voltar à Grécia Antiga. Porém, o homem sempre caminhou e desenvolveu um gosto estético. O homem sempre desenvolveu a arte. Não importa qual fase da história da humanidade. O homem sempre, desde as pinturas rupestres no fundo das cavernas, dos homens mais primitivos, nós temos aí essa visão estética, esse gosto que o homem representava, o sublime, o misterioso, o extraordinário, os seus sonhos, as suas imaginações, através da arte. Então a arte está presente em toda a história da humanidade. Porém, a arte e a definição de estética, ela surge a partir de 1750, com essa obra do filósofo alemão Alexander Baumgarten. É ele que vai usar o termo estética e vai definir o termo estética a partir de 1750 como uma área do conhecimento. A estética passa a ser uma área do conhecimento, uma forma de você conhecer o mundo, de você entender a realidade e de você tomar posse da realidade para si. E só para lembrando que o filósofo Alexander Baumgarten nasceu em 1714, tá? E veio a falecer em 1762. Então essa é a obra do Alexander Baumgarten.
ok? Continuando aí. E se nós pudéssemos definir o que é a arte? A arte é uma forma de um ser humano expressar suas emoções, expressar sua cultura, expressar sua história, seus valores, suas crenças, seus sonhos. E o homem faz isso usando princípios estéticos como beleza, harmonia e equilíbrio. Então, através da arte, seja ela as suas várias manifestações, o homem traduz o seu ser e chega ao conhecimento da realidade. Ele coloca aquilo que ele tem dentro de si para conhecer o mundo e a realidade. Muitas vezes até a palavra artista, coisa interessante, a palavra artista ela não é a mesma para nós de hoje, contemporâneos, daqueles dos modernos e dos antigos. A palavra artista, por exemplo, designa primeiramente um homem hábil numa arte mecânica difícil. O que é um artista? Hoje eu diria que um artista é um pintor, um bailarino, um músico. Porém, se eu voltar na história, um artista vai ser alguém que domina uma arte mecânica de difícil maestria. Como, por exemplo, um relojoeiro. O relojoeiro seria considerado um artista. Não nos moldes de hoje, mas nos moldes do passado. A arte pode ser representada através de várias formas, através da música, da escultura, da pintura, do cinema, da dança, do balé, e aí vai. Quando nós falamos de beleza, nos primeiros povos da história da humanidade que falou sobre o conceito de beleza, de estética, porque a estética estuda tanto a beleza como o feio, são os dois temas presentes aí na estética. A estética não estuda só o belo, aquilo que é sublime, mas também estuda o feio, aquilo que causa estranhamento. Mas foi os gregos, os primeiros a se debruçar sobre esse tema da beleza. E foi o filósofo Platão, um dos primeiros a comentar, a redigir algo sobre isso. E Platão afirmou que existe o belo em si, uma essência presente lá no mundo das ideias. Imagina que você tem aqui o plano físico, Você tem o plano físico e aqui está o plano supra ou metafísico. Então você tem o plano sensível e o mundo das ideias aqui. Então, para Platão, no mundo das ideias, nesse nível aqui, você tem a ideia perfeita, o belo em si. E tudo que nós estamos vendo aqui no mundo material é manifestação dessa essência do belo. E a arte grega, segundo Platão, ela assume na civilização ateniense um papel tanto político como pedagógico. Então, a arte é algo profundamente sério na cultura grega, particularmente na cultura ateniense. E para Platão, ele vai refletir, a arte para Platão deve refletir o real e não a imitação, não a mimese. Então, por exemplo, Platão vai ter horror sobre a mimese, sobre a imitação. Inclusive vai até propor que os poetas, os artistas sejam expulsos da cidade ideal por conta dessa mimese. Então, o real não pode sofrer uma transformação, uma mutação. Então, Platão odeia a mimese, odeia a imitação. E Platão vai dizer que a pintura e a escultura eram as formas mais degradantes, ou mais degradáveis de mimese. Ele dizia que era a cópia da cópia, e assim sucessivamente, de onde nunca chegaríamos a conhecer a realidade primeira, que é a essência de todas as coisas, mas cópias imperfeitas de cópias. Portanto, existe um mundo perfeito, um mundo ideal, onde a beleza está na sua essência, e tudo que nós vemos aqui é apenas um mundo imperfeito, um mundo inacabado, e nós precisamos chegar à essência de todas as coisas que está no mundo das ideias. Já o seu discípulo Aristóteles discorda profundamente de Platão. A visão de Aristóteles sobre a arte é totalmente diversa da ideia de Platão. A compreensão da arte como técnica destinada à produção. O filósofo Aristóteles define os termos gregos praxis, que é a ação, poiese, que é a criação, e tekné, que são as regras de procedimento para produzir uma obra de arte. Aristóteles ele chega a dizer que nós, seres humanos, somos seres por natureza que imitamos, O Aristóteles vai discordar do Platão profundamente, e numa obra chamada Poética, ele vai defender que a imitação é legítima e é uma tendência natural dos homens. Nós aprendemos pela imitação, nós aprendemos a andar
por imitação, nós aprendemos a falar por imitação. O nosso comportamento, em grande medida, pelo menos na parte infantil, é por imitação. Nós imitamos, nós copiamos os adultos. E aí Aristóteles vai dizer que, inclusive, a linguagem, as línguas, os modos de comportamento são por imitação. Nós, seres humanos, nós temos essa tendência natural de imitar. Há uma questão interessante, tanto nos gregos como nos medievais, que há essa hierarquia de trabalho, né? Então, os gregos vão dizer que existem as artes da razão, que você trabalha o intelecto, e existem as artes mecânicas, que nós trabalhamos com as mãos. Então, eles distinguem essa hierarquia nas artes. Artes da razão, que é o intelecto, e as artes mecânicas, que trabalham com as mãos. Então, existe o trabalho mais intelectualizado e o trabalho mais manual. Bom, só que tem uma observação importante, e aí nós fazemos um aporte com a aula de sociologia, que o trabalho com as mãos é um trabalho de menor valor, um trabalho desvalorizado, destinado apenas aos escravos. Agora, o trabalho, a atividade intelectual é destinada ao cidadão grego, e dentre elas está a matemática e a filosofia. Portanto, o trabalho manual é desvalorizado, é coisa de escravo. E o trabalho intelectual é coisa do cidadão livre. E você vai ver na história da humanidade que em muitas culturas o trabalho manual é desvalorizado e o trabalho intelectual é supervalorizado. Inclusive, filosofia e matemática estavam entre essas áreas que eram supervalorizadas em detrimento das outras. Na Idade Média, continua essa ideia de perfeição de beleza, tá? Nós chegamos na Idade Média, os gregos entendiam a beleza em sua objetividade e essa ideia foi mantida ainda assim na Idade Média. Só que a beleza, né? A perfeição estava relacionada à manifestação da inspiração divina. Então, a arte medieval é uma arte voltada para o valor cristão, o valor da religião, para a defesa da fé e uma representação da fé. A arte estava subordinada à fé e a filosofia estava subordinada à fé durante a Idade Média. Então, toda a arte medieval é uma arte voltada para o religioso, para a defesa, né, da fé cristã, dos valores católicos europeus. O Renascimento já vai contra, a arte renascentista vai contra esses valores. E aí, o Renascimento vai buscar separar da arte essa visão religiosa. E a ideia de beleza passa a se relacionar com a reprodução mais fiel possível da realidade. O artista passa a assumir o protagonismo e a sua qualidade técnica passa a ser valorizada. Então a arte renascentista ela é totalmente diversa da arte medieval. E aí você vai ver que a obra de arte nesse período ela é muito fidedigna, ela é perfeita, ela tem outros traços, ela tem outra conotação. Aí você tem, né, a Mona Lisa e o Davi, uma obra perfeitíssima. O Renascimento ainda diz ainda, olha só, uma observação importante. A beleza entendida em sua objetividade vai estar relacionada com as proporções, com as formas, com a harmonia. E essas características tornam-se expressas ou expressões matemáticas presentes nas obras de arte. E aí comum o virato. Então você vai ver que o conhecimento de arte não está só ligado à questão da beleza, mas está ligado às proporções e proporções matemáticas. O Renascimento definiu, então, as belas artes, ou 7 artes. Quais são as belas artes definidas no Renascimento? Pintura, escultura, música, dança, teatro e poesia, que eles nomearam de belas artes. E aí nós temos várias obras de artes renascentistas, obras primorosas, tá? Esse aqui é o quadro dos grandes filósofos, tá? E você tem uma visão panorâmica de toda a arte renascentista. E vai ser o filósofo, como eu já disse no início dessa aula, Alexandre Baumgarten, que vai inaugurar a estética como área de conhecimento da filosofia. Área de conhecimento da filosofia. Então, quem deu o start, quem começou, né, colocando a estética como uma ciência, né, como uma área da filosofia, Alexandre Baumgarten. E ele buscou compreender os modos de reprodução da beleza na arte. E ele vai dizer ainda mais, para atribuir um valor a uma obra é necessário uma compreensão da arte, que vai além do simples gosto. Portanto,
A estética deixa de ser algo subjetivo, algo apenas de foro íntimo, e se torna uma ciência da beleza, uma ciência do belo, uma ciência da manifestação do sublime, do extraordinário. E Baumgarten buscou estabelecer regras capazes de julgar o valor estético da natureza e da produção artística. Ou seja, a partir de agora, aquilo que era apenas um gosto pessoal, apenas uma afeição subjetiva, agora a estética adquire conotações científicas, né, mais robusta, mais técnica, digamos assim. Então a obra de arte agora não é apenas algo que vai da minha análise subjetiva, mas agora a arte ou a estética adquire regras precisas e claras para serem definidas como arte. O Alexander Baumgarten, ele definiu as bases que propiciaram ao longo do tempo que a arte fosse concebida para além de sua relação com a beleza. A arte passa a se relacionar com outros sentimentos e emoções que influenciam a identificação do que é belo e o seu valor. Olha só, agora a arte não é só simplesmente algo relacionado à beleza, mas a arte agora ela está ligada também a minhas emoções, ela está ligada à minha realidade, ela adquire um cunho político, social, de transformação da realidade. E aí um filósofo chamado Immanuel Kant, o Kant ele vai trazer uma nova perspectiva sobre a arte. Immanuel Kant vai propor uma importante mudança no que diz respeito à compreensão da arte. E o filósofo Immanuel Kant traz 3 aspectos indissociáveis que possibilitam a arte como um todo. E essas características que o Kant vai trazer são elas. Ele vai dizer que uma obra de arte, para ser arte, depende o artista, que é o gênio criador, a obra de arte com sua beleza e o público que recebe e julga essa obra de arte. Então, a arte agora ela vai depender dessa tríade para ser definida como arte. Então, nas suas várias manifestações, a arte vai depender dessa tríade. E Kant ainda vai além, ele diz, Kant desenvolve uma ideia de que o gosto não é tão subjetivo como se imaginava. Para haver gosto, é necessário que haja educação e formação desse gosto. Então, muitas vezes, aquilo que nós não apreciamos porque nós não fomos educados para apreciar. Aquilo que nós não entendemos, nós não fomos educados para entender, para compreender. Mas à medida que você vai compreendendo e vai educando o seu gosto estético, você vai desenvolvendo essa maestria para entender a obra de arte. Então, não importa qual seja a obra de arte, você vai se educando, assim como você se educa para entender as partituras de uma música, assim como você desenvolve o talento para jogar capoeira, por exemplo, aprender artes marciais, fazer pintura, fazer escultura, seja qual for a arte, isso significa que você vai desenvolvendo esse talento constantemente. Então, uma imagem aí lindíssima do Museu do Louvre, na França. E o Kant vai dizer ainda, segundo a tradição iluminista, que buscou o conhecimento racional como forma de autonomia, Kant retira a ideia do gosto como algo indiscutível. Ele vai contra a ideia de que cada pessoa possui o seu próprio gosto. Immanuel Kant, então, vai contra aquela ideia do senso comum, que gosto não se discute, cada um tem o seu. Não, gosto se discute, segundo Immanuel Kant. Gosto se discute sim, até porque existem pessoas que têm um péssimo gosto. Tá aí, Capela Sistina, maravilhosa, no Vaticano. Ainda Immanuel Kant vai dizer, Kant buscou resolver essa questão através da ideia de que para alguma coisa ser considerada bela, é necessário antes compreender o que ela realmente é. Sendo assim, a educação seria responsável pela compreensão da arte e a partir daí a formação do gosto. Portanto, para Immanuel Kant, o gosto, o apreço pela arte depende em grande medida da nossa educação. Uma nova etapa no entendimento da estética vem com a Escola de Frankfurt, com os filósofos da Escola de Frankfurt, principalmente com Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, que são influenciados pelo pensamento de Karl Marx. E esse aí está aí o Walter Benjamin, tá? Ele escreveu uma obra fantástica chamada A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, que é de 1936. O Walter Benjamin nasceu em 1892. E essa aí é o livro, né? A capa do livro,
desse grande filósofo da escola de Frankfurt. E o Walter Benjamin ele vai dizer o seguinte, vamos lá? O que ele vai dizer? Nessa obra, o filósofo afirma que a possibilidade de reproduzir as obras de arte faria com que ela perdesse a sua aura, a sua beleza, né? De originalidade e unicidade e de exclusividade, tá? E aí ele vai pontuar que a obra de arte, que é aquilo que pertence apenas, digamos, à nobreza, aos oligarcas, se torne também algo que faça parte do mundo dos trabalhadores. E essa mudança poderia permitir o acesso à obra de arte pela classe trabalhadora, que antes estaria completamente excluída. E a escola Frankfurt, influenciada pelo pensamento marxista de Karl Marx, né, vai propor, por exemplo, a ideia de indústria cultural. E aí o Walter Benjamin, dentro dessa ideia da indústria cultural, vai dizer o seguinte: com o fim da Segunda Guerra Mundial, o nazismo foi derrotado, mas sua forma de propagar e de propaganda e a massificação de elementos estéticos permaneceu e desenvolveu aquilo que eles chamam de indústria cultural. E o que é indústria cultural? É um conceito desenvolvido por Theodor Adorno e Max Horkheimer e se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando-se técnicas do sistema capitalista. E aí, Adorno e Horkheimer vão fazer uma crítica severa à arte capitalista. E a estética nos dias de hoje, tá? E aí, a gente tem um leque tremendo quando a gente estuda a arte nos dias de hoje, porque o que nós entendemos como arte, com valor pessoal, com valor coletivo, vai ampliar o leque. Nós vamos ter uma nuance variada aí de conhecimentos sobre o que é arte. E para encerrar essa aula, a estética, desde a sua relação com o belo entre os gregos, a sua definição como área de conhecimento por Baumgarten, até os dias de hoje, vem se transformando e buscando compreender os principais fatores que levam os indivíduos a possuir um pensamento estético. Não dá para definir em apenas uma aula. A arte é rica, ela é profunda, ela tem várias nuances e vários atenuantes. Mas que essa aula possa ser um primeiro passo no seu desenvolvimento do seu gosto estético. Um grande abraço, até a próxima aula. Te convido a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Eu te desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida e que Deus conceda os desejos do seu coração. Até a próxima aula.